5 ações aí pra 2026. Pô, aí ferrou. 2026 pode ser um ano muito interessante. Eu acredito que a gente vai ter mais dividendos. Então, mesmo que o preço do petróleo não colabore, fique aí no 60, vá para 50 dólares o barril, eles vão dobrar a produção. Pode vir um dividendo forte, dividendo de 2 dígitos aí. Além disso, olhando para outros setores, outras empresas, já foram 3 aqui, Com o Ibovespa mesmo em máxima histórica, os dois. O que vocês enxergam de oportunidade? 5 ações aí pra 2026. Pô, aí ferrou. Eu quero acompanhar muito ainda a Axia Energia, Eletrobras. Eu comprei bem, quando ninguém queria, esticou muito. Nesse momento eu não tô comprando, mas acho que em 2026 vai ser um ano muito interessante, porque vai continuar com o projeto deles. Melhoria, né? Eficiência, na verdade, é o turnaround que eles estão passando. Podemos ver mais, eles se desfazerem ainda mais de algumas posições que ele tem em outras empresas, é interessante de acompanhar. Muitos falam de Isa Energia, que ainda tem uma posição remanescente. E ao mesmo tempo, eu acredito que a gente vai ter mais dividendo. E dividendo agora, por conta da nova política, bem mais recorrente. E aí, com o resultado melhorando, esse dividendo tende a ser forte. Então, acho que pode ser que, nesse momento, não estou comprando ainda, né? Eu quero esperar um pouco para conseguir fazer essas contas. Mas acho que 2026 pode ser um ano muito interessante. Além do fato de queda de juros, que tende a ajudar praticamente todas as elétricas. A Axia não está tão alavancada assim como as outras. Mas, querendo ou não, ela trabalha com uma certa alavancagem. Então, também tende a melhorar. Acho que Itaú, como a gente comentou aqui, ano bom. Não é caro, apesar de trabalhar com múltiplos maiores. Essa é a minha opinião. Então, eu veria Itaú também. Vou colocar o Banco do Brasil na lista também, por conta daquela ideia da recuperação gradual. Então, acho que vai ser um ano importante para a gente olhar. Se não acontecer essa recuperação gradual, tudo que eu falei da minha tese aqui cai por água abaixo. Porque aí ferrou. Entendeu? A minha tese é a recuperação do negócio acontecendo agora. Se não acontecer, ferrou. Se não acontecer, vai ficar barato mais tempo, né? Também, ficar barato mais tempo. Mas aí vai começar a pesar mais o carrego lá que a gente tava falando, entendeu? Então, eu olharia para Banco do Brasil. 5, né? Falei 3. Eu olharia também continuaria olhando para empresa de petróleo, e aí eu quero falar aqui 2, tá? Petrobras, continuaria olhando, acho que o preço tá bom. Tem a dificuldade relacionada a preço de petróleo, a questão macro barra política, eu diria, e que não tem muito que a gente fazer, porque não é controlável, mas acho que a Petrobras, ela tem feito hoje o que ela se propôs a fazer. Então, poderia estar investindo menos nas outras coisas, verdade, poderia estar focando mais no seu core business, mas ela continua focando. A maior parte dos seus investimentos continua sendo direcionado para a exploração e produção de petróleo, o que é bom, gera resultado. A gente tem uma boa coisa para a tese de aumento de produção, que é a margem equatorial, isso aqui falando há 10 anos, mas olhando hoje, né, para frente, então acho que Petrobras é legal, e PRIO, por essa questão que eu comentei aqui também, porque a nova política de dividendos, vamos colocar 25% de payout. Com o nível de lucratividade da PRIO, pode vir um dividendo forte, dividendo de 2 dígitos aí. Sim. Então acho que é legal de olhar também para 26. Aí. Mesmo com a questão toda do petróleo ruim, né? Querendo ou não, o Brent tá para baixo. Eu vou começar com a PRIO, então, que o Bruno falou. Também é uma empresa que eu olho com muito carinho. Gosto bastante do operacional deles, então mesmo que o preço do petróleo não colabore, fique aí no 60, vá para 50 dólares o barril, eles vão dobrar a produção. Com o campo de Wahoo, tem outras 2 iniciativas em campo já existentes para aumentar essa produção, e naturalmente a receita vai junto, o lucro também, e a tendência é que a cotação acompanhe. Que tá lateral já abriu há bastante tempo já, né? Tá lateral, tá em queda aí há um tempo, acompanhando o preço do Brent, né? E tem um outro ponto, a PRIO, ela vai passar a pagar os dividendos, então eles vão publicar ali no primeiro semestre essa política de dividendos e devem começar a pagar ou no final já de 26 ou no começo de 27. Então eu vejo que agora ela está ainda abaixo do radar da maioria dos investidores e vale a gente comprando, porque ninguém quer petróleo agora. Então vamos comprar quando ninguém quer, quando todo mundo quer, aí que eu penso se eu quero de fato ali comprar. Primeiro lugar, PRIO. Depois, pensando no setor de energia elétrica, eu gosto muito da ENGIE, a EG3, que agora não está no melhor de seus momentos, porque ela está reduzindo a alavancagem. O modelo de geração dela, que é 100% renovável, principalmente hidrelétrica, eólica e solar, e agora principalmente eólica e solar, estão com alguns problemas de curtailment. Então, eles estão produzindo energia, mas no pico de produção, que é lá meio-dia, 2 horas, 3 horas, parte dessa energia está sendo desperdiçada. Então, eles não estão gerando toda a receita que podem, e hoje o preço dessa energia renovável que é pago à empresa acaba sendo mais barato nos leilões que uma energia térmica, por exemplo, onde a Axia atua muito bem. Mas mesmo assim, eu vejo que para o futuro, pensando aqui em 5, 6, 7 anos, é interessante acumular esse papel. Então, PRIO, ENGIE, logo depois nos bancões não tem como, Itaú continua sendo top pick, vai pagar um dividend yield acima de 8% nos atuais patamares aí de preço. E, cara, Itaú é Itaú, então gosto muito, recomendo para 2026, 27, 28. Eu fico imaginando como que é o peso da cadeira de CEO do cara lá e tocar o Itaú, né? Sim, deve ser qualquer coisa abaixo do esperado, o pessoal já
Então, e a gestão, ela é muito boa e tem executado muito bem o operacional há anos. Então, quando acontecer algum problema, que vai acontecer, né? A grande questão é quando vai pegar ali no Itaú. Mas, de novo, né? A gestão tem uma grande confiança, o CEO também, então é uma empresa muito boa. Além disso, olhando para outros setores, outras empresas, já foram 3 aqui, cara, Vale eu acho bem interessante também para carregar. Ela tem subido aí nas últimas semanas, mas o minério de ferro praticamente não saiu do lugar. Então ela tem subido por outros motivos. Parte desses motivos vejo que são os metais para transição. Então níquel e cobre, que ela já explora muito bem, gera mais de 2 bilhões de resultado nesse segmento, tá tomando cada vez mais corpo ali dentro da Vale. Então vejo que, de novo, pensando em 5, 10 anos, é uma empresa que mesmo a R$70 vai remunerar bem o acionista via dividendos nos próximos anos. E quando o ciclo virar, que ele vai virar em algum momento, a cotação tende a voltar para o que foi lá em 2020, 2021, 100, 110, até mais do que isso. Então essas 4 empresas. E por último aqui, para quem tem um perfil de fato arrojado, não cabe na maioria das carteiras, uma empresa de varejo que é a Asa 3. Então a fusão entre a antiga Arezzo e a Soma, que hoje tem marcas muito fortes, então tem ali Vans, a própria Arezzo, Schultz, a Hering também está dentro desse balaio, e ela atende ali a classe A e B em boa parte das marcas. Isso é legal porque a gente sempre fala isso, mas em crises econômicas, essas classes que vão continuar ali consumindo, vão continuar gerando receita, e também dá para ter uma margem maior nesse segmento. Então, vejo que para um perfil arrojado, a Asa hoje é uma boa compra, até porque eles estão com muitos problemas internos. Então a gestão tá tendo problema lá dentro, muita gente boa saindo, gente, né, tendo muitas modificações. Então vejo que agora tem uma incerteza muito grande, porque parte do valuation da Asa tá ligada à capacidade de execução operacional, mas é agora que a gente tem que comprar e eu acho que tá barato. Muitos acabam falando dos múltiplos das empresas de tecnologia, S&P nas máximas históricas, várias empresas negociando a 30, 40, 50 vezes lucro. Vocês acreditam que pode ter uma bolha se formando? E o que vocês veem pro ano que vem aí? Falar, eu falei demais. Senão eu falo, mas senão eu começo a falar muito. Vamos lá. Cara, pensando em tech hoje, eu não vejo que existe uma bolha, até porque muita gente compara com a bolha.com lá nos anos 2000, que era basicamente eu abri lá um site, rodrigo.com, que eu já estava lá com valuation de milhões de dólares, milhares de dólares. E não tinha aplicação nenhuma, não gerava nada. Aquela empresa, né, isso tudo. Hoje é diferente, então a IA de fato está ali dentro, né, das empresas, está dentro aí da atividade de cada um, do dia a dia, todo mundo usando, está crescendo muito, tende a crescer exponencialmente, mas eu vejo sim uma euforia. Então a Nvidia, se eu não me engano, está negociando a mais de 20 vezes a receita. Então isso não é algo que dá para se manter durante muito tempo. Em algum momento a liquidez vai secar e vão falar, ó, Nvidia aqui já está muito esticado, vai começar uma correção. E aí começa essa correção. E aí vai, muitos stops, robô vai estopando, a galera fica com medo, começa a estopar mais. Então não vejo que é uma bolha, mas que a gente tende sim a ter alguma correção em algum momento. O grande ponto é, será que vai ser ano que vem? Que vai ter lá o cheque do Trump de $2.000 para cada um? Vai injetar liquidez na economia? O Fed vai diminuir ainda mais a taxa de juros? Não sei. Então eu entendo que até usando uma alusão que o Charlão fala muito tá acontecendo a festa tá bacana. Mas a gente entende que ela tá chegando no final. Então eu já vou ali me encaminhando para a porta, continuo na festa, mas eu não quero ser o último a sair dela. Então, em termos práticos, acho interessante continuar investindo nos Estados Unidos em 2026, em qualquer ano, né? Não tem essa de timing e tudo mais, mas talvez tomando ali alguns cuidados, tendo um caixa mais interessante, mas sempre sem tentar entrar nesse market timing. Então, em resumo, não vejo que é uma bolha, e sim uma euforia. O que me preocupa é aquele gráfico que a Nvidia manda, sei lá, 300 milhões de dólares, 300 bilhões para Oracle, que manda para OpenAI, que manda para não sei quem, que volta para Nvidia. Isso é um pouco preocupante, mas bolha eu não vejo, tá? Hoje, não sei qual que é a opinião do Bruno. Não, eu tenho essa mesma visão e eu tava lendo, agora eu esqueci quem que falou, cara. Foi um grande gestor lá fora, que ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu não tenho dúvida que em algum momento nós teremos uma bolha em que em algum momento essa bolha pode estourar. Não acho que seja agora. E não acho que está prestes a estourar essa bolha. Então vou permanecer comprado. Ele falou praticamente isso. O nível do seu comprado, aí você tem que entender o que você quer fazer. Mas eu sempre gosto de colocar o seguinte exemplo. Sempre cito isso. Tem um estudo da Vanguard que mostrou nos últimos 40 anos, nas últimas 4 décadas,
a diferença do cara que se permaneceu comprado em S&P versus o cara que às vezes perdia 1, 2, 3, 4, 5 dias de pregão. Em 40 anos, 5 dias, 10 dias, 20 dias de pregão. A diferença é brutal da rentabilidade. Porque é muito mais interessante para sua performance lá na frente que você esteja comprado no mercado, independente da direção que ele esteja. É muito difícil de acertar o fundo, é muito difícil de acertar quando você está na máxima histórica, que aí dessa máxima histórica a bolha estourou. E mesmo assim, mesmo nas bolhas, nas pequenas bolhas que vão estourando, vamos falar assim, ao longo do tempo a gente viu uma trajetória muito clara dos mercados, que é uma trajetória ascendente. Ou seja, você às vezes comprava numa máxima histórica, você podia ficar 2, 3, 4 anos às vezes no negativo. Mas quando você olha isso em 40 anos, E no DCA ainda? não é nada. Entendeu? Então só uma questão de timing. Se você é um cara que está investindo para o curto prazo, talvez você deveria se preocupar mais. Puta, é bolha, não é? Vai ter uma realização, não vai? Se você está investindo mais longo, uma previdência, uma aposentadoria, por décadas e décadas para frente, eu prefiro olhar para esse estudo e fazer o DCA. Vou comprando de pouco em pouco. Qual a diferença? Em momentos onde a gente tem muita euforia, eu compro menos. Eu compro menos quantidade, né? Vamos falar assim. Quando a gente vê que tem um mercado de muita incerteza, ou seja, muita gente menos risco agora, normalmente é um momento onde eu aporto mais. O momento recente que isso aconteceu foi no momento que o Trump começou a falar das tarifas. Tarifaço. Vamos abriu tarifar, ali. vamos tarifar. Despencou o mercado. Logo depois já começou a subir. Mesmo o cara que comprou no all-time high antes da tarifa do Trump, hoje ele já tá ganhando grana. Então foi ruim você ficar sempre comprado? Não. Você perdeu um pouquinho, mas depois você já ganhou. E Essa esse que é a estudo questão, mostra ainda você ficar fora do mercado os melhores 30 dias, tá no negativo Tá ainda. no negativo. Sim. E assim, e não é 30 dias de 60 dias, numa amostra de 60 dias. É 30 dias de 40 anos, pô. 30 anos. Então assim, aí estatisticamente pouquinho. Se você perdeu um pouquinho, você tá ferrado. Então é melhor você permanecer comprado. E vários desses melhores dias foram durante as piores crises. Então o cara Sim. que tá com medo ali não comprou, já Exato. perdeu 1, 2, 3 dias. Exatamente, É exatamente. quando cai cara. muito é onde realmente é o elástico aí que pode voltar a subir muito já de um dia pro outro, E né? a gente fala isso só de S&P, mas tem um estudo também feito para Ibov, dessa mesma visão, com um pouco menos de tempo. Se eu não me engano, acho que são 15 anos. Mas mesma ideia. O cara que ficou vendido, tentou fazer market time e perdeu alguns dos melhores pregões nesse espaço amostral, se ferrou, teve uma rentabilidade muito pior. Então isso é interessante, cara, para pensar que é muito mais a mentalidade do que você acertar a mosca. E o que eu vejo Entendeu? também é que a galera compara a bolha.com com a bolha da IA agora, porém as empresas hoje são lucrativas, são baita negócios, né? Que nem o Rodrigão falou que botava lá .com no nome e já tava subindo, sem Exato. resultado, sem nada, né? Sim, Então exato. você para pra ver uma Nvidia, uma Apple, uma Microsoft, acaba sendo lucro atrás de lucro, sempre ainda surpreendendo o mercado pra cima. E cima não é muitas uma vezes. expectativa, né? Do tipo, essa empresa É. vai dar certo. Essa empresa já deu, né? É Com uma diferente. altíssima margem já, com um crescimento absurdo. Exato. Então, beleza, pode ser questionado qual que é o múltiplo que está sendo negociado agora, que pode ter uma correção, mas a realidade é porque o mercado já vê que o crescimento vai continuar dessas empresas, que eu, sendo muito sincero, não duvido que continue um crescimento desse nível por conta que está sendo Exato. algo que vai realmente ser totalmente, já é totalmente disruptivo e vai mudar como que o mundo funciona. Eu Sim. tô comprado S&P e falei já várias vezes lá, quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava. Falava, quem não tá comprado é louco. Não, você que é louco, tá comprado aí. Parabéns. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. E a própria Nvidia, né? Surfou a onda de GPU gamer, mineração de Nvidia é DCA na veia, Ethereum, pô. IA, Todo foi mês tudo. comprando um pouco. Todo mês compro um pouquinho de Nvidia. Desde 2017. Todo mês eu compro. Se eu não me engano, acho que eu fiquei um mês só a comprar porque eu fui de férias e esqueci. É só porque eu esqueci mesmo. Todo mês eu vou lá e compro, cara. Aí já vai ser o corte, então. Acabou. Bruno Rossolini ficou milionário só com Nvidia, todo mês. Desde 2017. Cara, mas eu acho que é uma posição que é grande mesmo. Uma posição que ficou grande na carteira. Porque valorizou muito, né? É. Eu nunca vendi, cara. Nunca vendi nada. E a realidade é que 2017 não dava pra imaginar o que seria Não, hoje, mas é isso, já não era dá. uma. Em 2017 era a onda de GPU e cripto. Aham. Antes disso era game. Aí agora é IA. Daqui a pouco vai ser uma outra coisa. Daqui a pouco vai ser avião voador sem piloto, sei lá. Já tem, né? Já deve ter. Uhum. Mas enfim, vai ter umas coisas assim. E eu gosto. E uma coisa que eu falei é o seguinte. Você tá falando com o cara da Quantifuri sobre isso, né? Das tendências. Ele falou assim: eu gosto muito dessa tendência de IA, mas eu não tô só nas empresas de IA. Eu tô nas empresas que são a periferia da IA, vamos falar assim. Perfeito. Então, por exemplo, energia nos Estados Unidos. O cara tá investindo em ETF de energia lá. E com essa IA, precisa de energia pra caramba. Isso é uma empresa que tem mais certeza, né? Não tá numa bolha, mas vai crescer junto.
A NVIDIA, teoricamente, por conta dos hardware que eles fazem, também é um pouco mais defensivo do que se fosse uma empresa que está fazendo uma IA, sei lá, uma OpenAI, sei lá, assim, entendeu? Então, acho que é legal você pensar um pouco dessa forma também. E dá para você diversificar dentro da própria tendência da IA. Você pode ter energia. A energia está relacionada à IA também. Isso é muito Data bom. center também. Data center. Totalmente. Eu tenho uns REITs lá nos Estados Unidos que é de data center. Os caras estão investindo em data center. Não é o principal negócio do portfólio deles, mas eles estão começando a investir. Tem a ver com IA. Entendeu? Tem a ver com essa demanda. E é um negócio um pouco mais seguro, vamos falar assim, né? Porque você tem um imóvel, tem um negócio E físico. não vai estar com múltiplo tão esticado igual Vai as tá com próprias múltiplo empresas muito de IA. Vai subir meio junto, não vai subir tanto assim, mas eu vou conseguir estar nessa trend também, entendeu? Então acho que isso é legal. E Sim.